Você já ouviu falar de ansiedade silenciosa? Você é ansioso? Se você for ansioso e quer saber mais sobre esse assunto, fica comigo, porque no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse tema. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental, psicanalista, e esse é mais um canal Aconselhando Vidas. Vivemos em uma geração que ela é acelerada, uma geração hiperconectada, emocionalmente sobrecarregada, e em meio a tantas cobranças, em meio a tantas expectativas e pressões invisíveis, muitas pessoas estão adoecendo por dentro, sem que ninguém perceba. E elas sorriem, elas trabalham, elas convivem umas com as outras muito bem, elas cuidam da família, elas frequentam igrejas, elas convivem normalmente com as pessoas, mas carregam uma batalha imensa, uma batalha intensa, silenciosa. Esse fenômeno, ele é chamado de ansiedade silenciosa. Por quê? Ansiedade silenciosa não é necessariamente aquela ansiedade que é intensa, que faz a pessoa perder o controle diante do público. Pelo contrário, ela é discreta, ela é escondida, ela é muitas vezes marcada por uma aparência de normalidade. E a pessoa, ela continua vivendo normalmente, ela continua funcionando, mas por dentro, ela está cansada, ela está inquieta, ela está acelerada e emocionalmente ela está esgotada. Veja só, o problema é que, por ser silenciosa, ninguém nota. Ela frequentemente passa despercebida. Inclusive, até a própria pessoa que sofre com esse mal, ela não nota que tem esse mal. Mas ela só nota alguns sintomas quando já estão bem graves. Muitos acreditam que é apenas um cansaço. Muitos acreditam também que está desmotivada, é só desmotivação. Outros acham que estão estressados, porque trabalham demais, é muita correria, sem perceber que o que está acontecendo, na verdade, é que a sua mente está vivendo em estado de constante alerta. A ansiedade silenciosa, ela é uma prisão invisível. É uma prisão invisível. Porque ela consome a energia mental, ela consome os seus relacionamentos, ou seja, ela afeta o seu relacionamento, ela rouba a sua paz interior. A ansiedade silenciosa, aos poucos, destrói a saúde emocional e física da pessoa. E muitas vezes a pessoa vai no médico e não nota o que é que tem e vai diagnosticar que não tem nada, está normal, mas você sabe que não está normal porque você sente tudo isso. Então, para falarmos de ansiedade ansiosa, a ansiedade de maneira geral, todos nós temos ansiedade, todos nós. A resposta natural do organismo é a ansiedade. Diante das ameaças, de situações difíceis, de situação de perigo, nós temos que ter ansiedade. O problema começa quando esse estado de alerta
ele permanece ativado constantemente e você não consegue relaxar nunca, achando que tem sempre um perigo constante que pode acontecer de imediato e você fica sempre alerta. Na ansiedade silenciosa, a pessoa não demonstra que está doente, não demonstra claramente seus sintomas. A ansiedade silenciosa, ela se manifesta através das suas poucas reações visíveis. Por quê? Ela aprende, a pessoa que tem uma ansiedade silenciosa, ela aprende a esconder o sofrimento. Muitas vezes continua até produtiva no trabalho, em casa, fazendo o que tem que fazer, sorridente, aparentemente normal, forte, mas enquanto internamente ela vive uma guerra mental diária. E aí só o seu travesseiro sabe. A ansiedade, ela não afeta apenas a emoção, ela também impacta profundamente no organismo físico. E isso nós vemos porque o corpo interpreta a ansiedade como uma ameaça constante, se essa ansiedade for prolongada. Isso aumenta a produção de hormônios do estresse, como o cortisol, como a adrenalina. E com o tempo surgem sintomas físicos na pessoa que sofre com ansiedade silenciosa. Você vai notar que ela vai ter sempre dores musculares, principalmente a parte de trás dos ombros, uma tensão no pescoço muito forte, dores de cabeça constante, muitas vezes de enxaqueca, certo? Problemas digestivos, a pessoa não pode comer nada que já começa a ter dor, no estômago, começa a ter uma sensação de ânsia quando vê comida, tem aquela taquicardia, está num canto fazendo alguma coisa, de repente o coração começa a e ela não sabe o motivo, mas aquilo é ansiedade silenciosa trabalhando. Ela está com a mente, o corpo aqui e a mente lá longe, já pensando no problema que poderia ter se acontecesse isso, ou que viria a acontecer na vida dela, ou na vida de alguém que ela se importa. Então começa a sentir a falta de ar, começa a suar excessivamente, começa a sentir aquele calafrio, aquele suor frio, aquela gastrite emocional que você toma todos os heparemas do mundo que não vai parar, e vem aquela fadiga constante. Aquela fadiga, você nunca vai estar 100%, porque você está sempre fadigado. E muitas pessoas procuram diversos médicos para solucionar, e os médicos dizem, não, você está bem, não tem aqui no seu pontuário, aqui não estou vendo nada demais, mas você sabe que tem. E então essa ansiedade silenciosa, ela faz você querer ser perfeccionista. Esses são os que mais sofrem com a ansiedade silenciosa, o perfeccionista. Então, ele tem medo de errar, ele tem medo da rejeição, ele tem medo de fracassar, ele tem medo de crítica. Então, essa condição, se não for cuidada, se não for orientada, ela vai criar um ciclo de autocobrança. A pessoa se cobra demais, o corpo entra em tensão, a mente acelera, surge a exaustão emocional, aí vem a produção diminui, a culpa aumenta, a cobrança piora novamente, e aí começa a pessoa a ser cobrada mais, e aí o ciclo continua.
Esse ciclo destrói lentamente a saúde emocional de uma pessoa. Muitas pessoas vivem anos assim, porque não sabem que há uma cura para isso, não sabem que há um tratamento, não sabem que uma fisioterapia mais buscada a compreender ou a ressignificar todas essas áreas pode lhe ajudar muito. Por isso que nós recomendamos, procure um profissional na área de saúde mental, um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, porque se for necessário medicamento, ele vai passar, vai lhe orientar. Não fique sofrendo sozinha. Não fique calado sozinho aí no canto, achando que o mundo acabou para você. Tudo tem solução, desde que você procure na hora certa, no momento certo, e que você tenha a ajuda que precisa. Olha, pessoas que lidam com redes sociais, elas também têm uma tendência muito grande a sofrerem disso. Por isso, sempre a gente recomenda, tenham cuidado nas redes sociais. TikTok, Instagram, YouTube, tudo isso é bom quando bem usado. Mas se você não tomar cuidado, a tendência é você ser consumida por tudo isso. E aí vem aquela inadequação, aquela insegurança, você passa a ter uma vida de aparência, procurando sucesso, procurando relacionamento, dinheiro, espiritualidade, produtividade, tudo isso procurando sem encontrar. Porque se você vai viver uma vida cheia de atropelos emocionais, você não vai conseguir ter equilíbrio para enfrentar todas essas áreas e sair vitoriosa. Por isso é necessário reaprender alguns pontos importantes. E aí onde entra uma terapia, uma consulta, um aconselhamento, não é? Então, se você precisa de um aconselhamento, está passando por isso, eu vou deixar o link aqui de um grupo que nós estamos criando para aconselhar. Lá eu coloco alguns pontos que eu não coloco aqui no YouTube. Alguns vídeos, alguns textos que são conselhos para você ser guiado e se livrar de certas coisas que são prejudiciais à tua saúde. Então, se você gostou desse vídeo, de alguma forma ele lhe ajudou, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, divulgue, se inscreva também. Nós temos 80% das pessoas que nos procuram, que assistem nossos vídeos, não são inscritos. Então se inscreva, eu preciso, para que eu possa ajudar mais gente. O YouTube olha assim as inscrições, os likes e diz assim, olha, isso aqui é relevante para ajudar outras pessoas, então eu vou mandar para essas pessoas. Mas se ninguém diz nada, ele vai dizer, então não é relevante. E nós sabemos que é. Nós sabemos que é importante. Precisamos ajudar pessoas. E é aqui que nós entramos. Nós estamos aqui para ajudar você. Tá bom? Fica com Deus. Eu te espero no nosso próximo vídeo.